E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a minha opinião de mercado editorial e de literatura brasileira. Eu vou falar um pouco sobre autopublicação e a dificuldade que alguns autores têm em conseguirem ser publicados por editoras grandes. Isso e muito mais logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e esse é o Cultura e Ação. Bom gente, antes de entrar no tema proposto aqui para esse vídeo, eu quero deixar algumas informações bem claras. A primeira é que eu não faço parte do mercado editorial, eu não trabalho em editora, não sou parceiro neste momento de nenhuma editora, não estou ganhando nada nem para poder falar bem ou mal de editoras ou de escritores. Esse vídeo é um vídeo de opinião. A minha visão, uma visão global de mercado e a minha opinião sobre literatura brasileira enquanto leitor. Eu também não vou fazer nenhum tipo de comparativo entre o mercado editorial brasileiro e o mercado editorial estrangeiro, porque para mim são mercados que existe uma clara diferença, porque o público leitor estrangeiro é infinitamente maior do que o público leitor brasileiro, e isso explica a diferença de comportamento entre o mercado estrangeiro e o mercado brasileiro. Superada essa parte, vamos ao que interessa. Já faz algum tempo que eu penso em gravar aqui para o canal um vídeo sobre a minha opinião de mercado editorial brasileiro. Desde que começou aquela onda de lançamentos de livros de youtubers, que eu venho pensando em gravar alguma coisa sobre isso, mas eu venho adiando essa ideia há bastante tempo. O tema do vídeo de hoje surgiu de um debate numa publicação de uma amiga minha do Facebook, a escritora Mione Le Fay, autora desse livro aqui, O Equinócio, e que também é youtuber pelo canal Entretenimento no Ar. Na postagem ela fala sobre autopublicação, sobre a experiência que ela teve recentemente, quando ela recebeu de uma editora que ela está tentando publicar o segundo livro dela, um orçamento no valor de R$18 mil, que era o que ela deveria pagar se ela quisesse ter o livro publicado por essa editora. E então ela resolveu fazer umas pesquisas de mercado e descobriu que, caso ela decidisse se autopublicar de uma outra forma, que seria levando seu original já diagramado, com capa, com todo o processo editorial pronto para uma gráfica e fizesse esse trabalho por conta própria, o livro dela seria por um preço bem mais barato, bem mais acessível para os leitores dela e ao mesmo tempo poderia proporcionar a ela efetivamente um retorno financeiro muito maior do que se ela tivesse contratado o serviço de impressão por essa editora e se contentasse com os 10% que ela iria receber pelos direitos autorais de cada livro vendido. É claro que a gente sabe que é difícil para o escritor brasileiro conseguir chegar a uma grande editora e ter seus originais aceitos e efetivamente publicados por ela, sem você ter que investir um dinheiro diretamente nisso. É difícil isso acontecer, o mercado editorial brasileiro ele é muito fechado. A porcentagem de livros brasileiros e livros estrangeiros publicados é muito desproporcional. Mesmo nas editoras que investem em literatura brasileira, a proporção nunca é idêntica. E qual seria o motivo disso? O nosso público leitor brasileiro ele é bem escasso, é também uma coisa notável, comparado ao público estrangeiro. Então as editoras apostam em livros que foram sucessos lá fora para tentar emplacar aqui no Brasil também, gerar lucro e poder investir em livros mais relevantes e até mesmo em livros brasileiros. Mas nem sempre o resultado é tão positivo assim. Nem todo best-seller estrangeiro acaba fazendo o mesmo sucesso aqui no Brasil. E isso acaba também inviabilizando o lançamento de outros livros muito mais relevantes no nosso mercado, tanto livros estrangeiros quanto livros brasileiros. Mas uma coisa que eu notei que passou a ser praticamente um discurso feito por todo mundo que fala sobre essa questão da falta de autores brasileiros no mercado é sobre os livros de youtubers. As pessoas costumam acusar esses livros publicados por youtubers de tirarem dos escritores brasileiros a oportunidade de publicarem seus livros. Mas eu não vejo bem assim. Eu não acho que esses livros de youtubers eles estejam tirando o espaço que era dedicado ao lançamento de livros de escritores brasileiros, porque são de gêneros diferentes. Os livros de youtubers, em média, são livros de não ficção. Esses caras, eles são famosos, eles têm um público cativo e qualquer produto que eles coloquem no mercado, obviamente vai chamar a atenção do público deles. Então, é a garantia de pelo menos o sucesso relativo à base de fãs desses caras, ou seja, lucro para as editoras. Mas aí vem aquela discussão, mas não são livros de qualidade. Mas quem define o que é um livro de qualidade? Sou eu? Você? É a editora? É o escritor? Livro de qualidade depende muito do ponto de vista. O que é bom para mim, o que é um livro de qualidade para mim,
pode não ser um livro de qualidade para você. Eu posso citar um exemplo que é bem prático. Muita gente hoje em dia tem curtido muito ler esses livros do segmento hot, né? Aqueles livros eróticos que vieram na esteira do sucesso de 50 Tons de Cinza. Eu pessoalmente não gosto, é um tipo de literatura que não me atrai. Existe uma demanda para esse segmento no mercado editorial. Quem sou eu para dizer que aquele livro não tem qualidade? Pode não ter qualidade para mim, pode não ser interessante para mim, mas para outras 10 mil pessoas é muito interessante. Então, do mesmo modo que eu não posso falar mal de um livro hot, eu também não posso falar mal de um livro de youtuber. Dizer que o que ele escreveu, ou que o ghostwriter dele tenha escrito, não é um conteúdo que preste. Para alguém que está lendo aquilo, deve estar gostando. E pensem, se tem publicação é porque há demanda, então há público para poder comprar, para poder consumir esse tipo de livro, e provavelmente não vai ser o mesmo público que estaria consumindo o seu romance, o seu suspense nacional. Mas infelizmente com esse cenário, o escritor brasileiro ele fica bastante limitado. Como ele vai chegar ao público? Como ele vai conseguir publicar o livro dele se as editoras não estão investindo tanto quanto se gostaria que investisse em lançamento de livros nacionais? Surge então a ideia da autopublicação e um aplicativo chamado Wattpad. Eu vi nesse debate lá na publicação da Mione muitos autores comentando a respeito das dificuldades de conseguir entregar seus originais e as dificuldades que enfrentaram ao se autopublicar, de conseguir divulgar o livro, de conseguir chegar ao público. Muitos deles começam publicando seus livros lá no Wattpad. E aí eu comecei a me perguntar, por que será que muitos autores não conseguem chegar às editoras, não conseguem publicar seus livros? Aí então eu decidi baixar o Wattpad para poder conferir não só os livros de alguns daqueles escritores que diziam ter iniciado suas publicações por lá, como também conhecer um pouco mais de outros escritores, outras pessoas que sonham em lançar seus livros e que acabam lançando pelo Wattpad por não terem uma outra alternativa. E o que me chamou a atenção no Wattpad é, na maioria dos livros que eu olhei, olha que não foram poucos, foram muitos livros que eu avaliei durante esse período. Foram livros de suspense, de ficção científica, romances, até mesmo os livros hot, eu parei para dar uma olhada. E todos eles tinham uma coisa em comum que me chamou a atenção. Não parecem terem sido escritos por brasileiros. A literatura, assim como o cinema, é um reflexo da cultura de um país. Eles se inspiram nos cenários, no cotidiano de uma sociedade para construir enredos que se conectem com o leitor daquela região, daquele país. Mas o que eu percebi no Wattpad é que lá a gente tem um festival de personagens brasileiros que são genuinamente estrangeiros. Isso porque são personagens que se chamam Johnny, Jennifer, Owen, Claire. Por que utilizar esses nomes? Por que não utilizar um nome mais genuíno, mais brasileiro? Uma Aline, um Eduardo, um Carlos, uma Fabiana, nomes comuns no Brasil. Qual o problema de se utilizar nomes brasileiros para ambientar histórias que deveriam se passar no Brasil? Deveriam, porque se você para poder perceber a trama, por exemplo, 3 livros que eu mexi lá no Wattpad tinham histórias muito parecidas. Eram histórias de uma garota que estuda num colégio onde ela é apaixonada pelo jogador do time de futebol da escola, que na verdade namora com a líder de torcida. E eu parei e pensei, eu tô lendo um livro brasileiro ou eu tô lendo uma fanfic de Glee? Porque é isso que parece, uma fanfic de Glee. Provavelmente é, porque a pessoa que está escrevendo, ela tem como referência um seriado americano, um filme americano. Ela não se referenciou num colégio brasileiro. O jovem brasileiro não é igual ao jovem americano, que por sua vez não é igual ao jovem europeu. Cada um tem sua cultura. E isso está faltando naqueles livros no Wattpad. Quando alguns livros tentam seguir uma narrativa ambientada de verdade no Brasil, eu percebi também essas derrapadas nos nomes. Por exemplo, teve um livro que me chamou muita atenção lá, que se passava em uma comunidade, um morro aqui do Rio de Janeiro, uma favela. Era a história de uma garota chamada, sei lá, Jennifer, que conhece o Owen no morro. Eu fiquei pensando, será que são personagens americanos, né, morando numa comunidade? É tão comum a gente ter estrangeiros indo conhecer as comunidades aqui do Rio de Janeiro para poder ver como é que é, porque é uma coisa diferente para eles. E para minha surpresa, não eram personagens estrangeiros, eram personagens brasileiros, moradores da comunidade, com nomes estrangeiros. Não só nome, o sobrenome também era estrangeiro. São narrativas que mais parecem enlatados americanos, são histórias que são tão influenciadas pela cultura estrangeira, por filmes, por séries e até mesmo por
livros estrangeiros que não conseguem ter uma identidade própria, não tem uma personalidade, não tem nenhuma conexão com a cultura brasileira. Usem o senso crítico de vocês e respondam com toda a sinceridade. Por que uma editora iria apostar no lançamento de um livro que mais se parece com um livro, uma fanfic de um livro do Nicholas Sparks ou do John Green, se ela pode simplesmente publicar o livro do Nicholas Sparks e do John Green, que tem o peso de nome e podem garantir um lucro para a editora? Por isso que eu bato na tecla, o livro ele precisa ter relevância, ele precisa ter identidade própria e principalmente dialogar com a cultura brasileira. Do contrário, nenhuma editora vai se interessar em publicar seu livro. Porque vamos ser realistas, as editoras elas são empresas, elas não são as portas da esperança poder realizar o seu sonho sem pensar em lucro. É claro que ela visa o lucro. Você sonha em publicar o livro. O sonho da editora é lucrar com o seu livro. Só que nem sempre a sua história ela é publicável. Mas se você quiser publicar o seu livro, se você quiser que seu livro chegue numa livraria, você também tem que investir. Você vai ter que pagar para o seu livro ser publicado. Eu vi ali no Wattpad que tem muita gente talentosa. Pessoas que são talentos ainda a serem lapidados. Escrevem bem, mas ainda não conseguiram encontrar o caminho literário certo. Reveja as suas referências na hora de escrever. Pense na cultura brasileira. Pensa em fazer da sua história uma história relevante para a literatura brasileira. Isso é muito importante. A gente precisa ter novos autores, autores relevantes no nosso país. Então é isso, galera. Eu peço desculpas caso alguma opinião minha tenha ofendido alguém. Não é meu objetivo com esse vídeo. Meu objetivo é incentivar as pessoas a enxergarem a cultura brasileira na hora de escrever e com isso, quem sabe, alcançarem maiores voos e se tornarem escritores famosos, publicando por grandes editoras. Eu desejo realmente ver muito isso aqui no Brasil. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um curtir, compartilhar, ajudar a divulgar esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!